Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O jornalista Alexandre Garcia lembrou que o dia 9 de julho é um dia em que é lembrado a questão lá do movimento constitucionalista, que em 1932 exigia que Getúlio Vargas respeitasse as leis, respeitasse a democracia, respeitasse uma Constituição, né? E a gente vê, claro, né, nesse movimento que a grande ideia era que houvesse leis que restringissem o poder desse governante. E, na verdade, essa é a razão de ser de todas as constituições. Quando a gente olha no sentido histórico, né, a gente vê que a primeira constituição nos tempos modernos aí, que é identificada é a famosa Carta Magna, né, o Magna Carta, que foi estabelecida na Inglaterra no ano 1215, quando da época era o rei João Sem Terra. E o povo ali se indignando com essa liderança do rei João Sem Terra, eles impuseram a ele esse quadro, esse conjunto de leis para frear o poder do rei, né? Então, pessoal, desde o início dos seus precedentes históricos, as constituições existem para frear o poder dos reis, né? A gente sabe que na época de Vargas tinha ali todo o controle do sistema social, havia interventores, né? Ele derrubou ali muitas das instituições democráticas, né? A luta, infelizmente, não conseguiu restabelecer a ordem democrática, o governo acabou funcionando dessa forma, atropelando ali as instituições e pervertendo a normalidade democrática até lá em 1945, né? Então o negócio durou pra caramba, né? Mas o pessoal ele tentou restabelecer essa ordem. E nós olhamos esses fatos todos assim, e a gente pensa, poxa, graças a Deus, né, que a gente se livrou dessa encrenca aí, que hoje a gente pode ficar super tranquilos, né? A gente achava que essa época da década de 40 teria sido ali uma sombra, né, de regimes antidemocráticos e tal, mas nós vimos o que aconteceu depois, lá no final da Segunda Guerra Mundial, foi que a gente viu na Europa, por exemplo, né, a Alemanha foi um excelente exemplo, né, que a gente pode dar, depois de viverem muito tempo ali diante de um governo completamente ridículo, né, para dizer outra coisa ali, os alemães achando que tinham se livrado de um grande tirano, se viram, pelo menos o pessoal na parte oriental da cidade de Berlim, se viram ali diante de um outro tipo de problema, né, porque criaram ali um muro que separou a parte ocidental da parte oriental, cercaram as pessoas do dia para a noite dentro dessa cidade e ali dentro implementaram um negócio que talvez até George Orwell ficaria assim boquiaberto e de queixo caído, porque era um sistema de monitoramento da vida individual gigantesco, né? Analisa-se que havia um espião para cada 6 habitantes, né? Os próprios parentes delatavam os seus parentes próximos, né? Havia relatórios sendo montados sobre todas as pessoas, todo mundo tinha um monitoramento constante, qualquer um que começasse a falar qualquer coisa diferente já era chamado para uma conversa, era chamado para ser interrogado. Os próprios alunos anotavam o que os professores falavam para ver se havia algum tipo de desvio. Eles marcavam pessoas ali vistas como perigosas, né, que expressavam assim, algum tipo de opinião mais crítica, já eram completamente monitoradas ali, enquadradas dentro de um tipo de perseguição social, né? E essa desgraça toda ali vai durar até o final da década de 80 ali, com a derrubada do muro, né? Então, vocês vejam como é que esse negócio que começa ali nos antecedentes, né, na década de 30, naquilo que antecede a Segunda Guerra Mundial, esses regimes aí que atropelam a democracia, começa na década de 30,
aí depois na década de 40 o pessoal acha que vai melhorar, em muitos lugares pior até, e aí a gente hoje, né, 2020, a gente pensa assim, poxa, graças a Deus que essa é uma sombra que já passou. Aí a gente fala, caramba, será que passou mesmo, né? Será que a gente está livre desse tipo de atropelamento das liberdades individuais? Quando a gente olha o cenário, a gente vê que realmente o fantasma não nos deixou por completo, né? O fantasma não nos abandonou ainda, né? Você vê no cenário, e não é um problema nacional, né? É um negócio que está acontecendo a nível global, né? A nível internacional. Eu nunca vi uma época no nosso contexto recente em que não é admitido uma opinião contrária, não é admitido um contraditório, não é admitido um debate, uma divergência, né? A divergência está sendo demonizada, né? As pessoas não podem expressar opiniões diferentes. Você vê no cenário midiático também, como acabou sendo raro, né? Você vê ali a alteridade de opinião, você chamar um cara que pensa o diferente, né? Sobre vários assuntos, sobre essa crise de saúde, sobre questões de costumes, sobre questões aí de muitos aspectos diferentes. Você não vê assim, você vê um consenso, né? Você vê um negócio meio ciclope, né? Como se fosse aquele ser mitológico grego que só tem um único olho aqui na testa, né? Então é um negócio estranhíssimo, né? No jornalismo a gente vê muito aquela ideia de palavra do especialista, né? Coloca-se um assunto ali que está em pauta, gerando polêmica, e você chama um especialista dando uma opinião, e depois você chamava um outro especialista dando uma opinião contrária, né? Hoje em dia você só vê um especialista falando ou só confirmando a opinião consensual ali dentro do politicamente correto, né? Você não vê alguém do outro lado. Dentro dessa crise de saúde é patente, né? Nós vimos casos aí de pessoas que, especialistas, médicos, pesquisadores, que às vezes eram convidados, né? E no meio da entrevista começava a dar uma opinião diferente, eram sumariamente cortados, né? A gente viu isso até no ambiente internacional também, quando dentro dessa crise de saúde, um representante ali da OMS conversando com um jornalista, o jornalista perguntou algumas questões que o cara fingiu que não estava ouvindo, depois ele cancelou a chamada de vídeo ali, que tá, por meio da qual a entrevista estava acontecendo, né? Então, esses são sintomas assim estranhos, né, dessa realidade que está nos cercando. E a gente quando olha a história, né, o interessante da história é aprender com os erros do passado, né, e tentar, na medida do possível, impedir que a gente caia novamente nos mesmos erros, né? Mas parece que isso não está funcionando muito não, porque muitos erros do passado a gente parece que está vendo esses erros voltarem, assim como não uma ave fênix que ressurge dos mortos, mas como uma espécie de Walking Dead, né? Os zumbis, né? Zumbis do passado ali, fantasmas das eras tenebrosas, né? Da história da humanidade, parece que estão querendo ressurgir, né? Ressurgir ali das trevas, ressurgir dos túmulos, né? E é um negócio que realmente nos traz preocupação, né? Nos traz ali uma surpresa de falar, caramba, a gente nadou e chegamos a esse ponto em pleno ano de 2020, vendo ali que não tem se admitido, né, o confronto das ideias, né, a opinião divergente, a opinião que vai para o outro lado, inclusive tem se demonizado certas opiniões ali, e é um negócio que a gente olha para a história e vê que quando isso começa, não gera um resultado saudável, tá? Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês é, deem uma olhadinha na história, estudem, vejam o que tem acontecido aí até nesse último século que passou. Você vai ver que muitos dos erros do passado estão, infelizmente, se repetindo. E é um negócio que gera preocupação, tá? Mas um diferencial é que hoje, graças a Deus, o povo está melhor informado, o povo está mais atento, a gente tem um acesso mais fácil à informação. Antigamente era muito difícil, você tinha que
tinha que ter livros, tinha que ir a uma biblioteca, depender de terceiros. Hoje o acesso é mais fácil. Deus queira que a gente continue tendo esse acesso à informação e em pleno século XXI não sejamos atrapalhados na nossa liberdade de consciência, de livre manifestação de opinião e de poder pesquisar os assuntos livremente aí nas redes sociais ou na internet como um todo. Esse é o recado para essa sexta-feira. Desejo tudo de bom para vocês e a gente está com uma promoção aqui na Livraria Daniel Lopes para te ajudar também a entender essas coisas, né? Entender ajuda muito a gente não cair em vários erros, né? Repetir esses erros do passado. Então, aqui embaixo eu separei uma lista muito legal de livros para vocês. Fica essa dica e desejo uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana a todos vocês. Que Deus nos proteja, Deus proteja o Brasil e Deus nos livre desses fantasmas do passado aí, tá bom? Um abraço a todos. Valeu!